Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Anne, para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente. Daremos continuidade à questão da vacinação, tá? Então, o que é a vacina? A vacina é algo que induz o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado organismo. Nós pegamos aquela vacina que foi estudada por muito tempo, que tem um embasamento científico teórico grande, com pessoas que têm conhecimento sobre aquilo, técnicos na área, e elas fazem a produção dessa vacina de acordo com a melhor forma de acontecer essa imunização. O que ela faz? Independente do tipo de vacina, se ela for uma vacina atenuada, se for uma vacina com vírus mortos, ela vai levar para esse organismo um reconhecimento do organismo com aquele agente que pode causar algum tipo de doença. Então, ela vai criar anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo, ok? Existem, então, dois tipos de imunização que a gente considera no âmbito da saúde, que é a imunização passiva e a imunização ativa. A imunização passiva é o chamado soro ou imunoglobulina humana. É conseguida pela administração de anticorpos previamente formados, imunoglobulinas. Existem algumas substâncias chamadas imunoglobulinas que elas trazem um certo tipo de material para o nosso organismo para conseguir combater alguns micro-organismos, tá? E de certa forma também a nossa própria formação de anticorpos ali do nosso organismo também que faz a criação dessa imunização passiva. Tudo que for passivo é o que a gente não faz muita coisa para que ela aconteça. O nosso próprio corpo age levando aquilo. A ativa é quando alguma coisa vem sobre nós e administra, tá? Então eu preciso de algo ativamente agindo. Basicamente, para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre isso. A indicação, dessa imunização passiva. Pacientes com defeito na formação de anticorpos, eles precisam receber imunoglobulinas, porque eles não produzem esses anticorpos, então o corpo deles está muito suscetível a receber doenças. Imunodeprimidos, que possuem imunidade baixa, imunodeprimidos ou imunossuprimidos, são pacientes com HIV, pacientes que têm algum certo tipo de doença autoimune, Então, sempre que a pessoa for imunossuprimida ou imunodeprimida, ela vai precisar receber, em algum momento, a imunoglobulina. Pacientes que fazem transplantes de rim, transplantes de algum outro órgão, precisam tomar por muito tempo, às vezes pelo resto da vida, corticoides, que o corticoide por si só também faz um enfraquecimento do sistema imunológico. Então, vira um paciente imunodeprimido também. Aqueles que não foram imunizados, como crianças que ainda não estão na idade de tomar determinada vacina, então também podem receber essa imunização passiva. Quem possui qualquer contraindicação à vacina, estando suscetível à doença, alguns pacientes, por X doenças ou por alergia à vacina, não podem recebê-la. E aí, nesse momento, é indicado que ela receba também essa imunoglobulina. O soro dá uma proteção emergencial e passageira para uma situação de risco, não oferece uma memória imunológica. A vacina, ou quando você tem contato com aquele micro-organismo, a gente cria um certo tipo de memória imunológica. Então, toda vez que eu tiver contato com o vírus tal, o meu organismo vai reconhecer porque ele já teve contato com esse vírus e a minha sequência, o meu desencadeamento imunológico vai ser melhor porque eu já reconheço. Claro que tem algumas doenças que essa memória é muito curta. A gente tem que ficar sempre estimulando, fazendo reforço de vacina, fazendo vacinação anual, como por exemplo a da gripe. Então a gente sempre tem que pensar dessa forma. Mas a imunoglobulina não faz memória imunológica. Ela é algo que a gente administra no corpo naquele momento para proteger, e daqui um pouco a gente tem que fazer de novo o mesmo processo. Se depois a pessoa voltar a ter contato com aquele agente infeccioso, ela poderá se infectar e adoecer, porque isso tem que ser algo constante, não é simplesmente dou uma vez e ela está imunizada, não, eu tenho que fazer várias e várias vezes para que ela consiga não ficar tão suscetível, mas ela não vai ter uma memória imunológica causada pela imunoglobulina. Então, para entender um pouco melhor, para ficar mais claro para vocês, a imunização passiva. O organismo recebe anticorpos prontos, produzidos por outro organismo. Eu basicamente pego o soro de um organismo e trago para o organismo daquela pessoa que precisa, porque ela já teve contato com aquele agente, certo? E
existe essa imunização passiva de forma natural, que acontece na amamentação. A mãe transfere para o filho na amamentação muitos desses componentes de anticorpos, certo? E a artificial, que é o soro terapêutico, que no caso é a administração efetiva dessa imunoglobulina, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender, certo? É um assunto um pouquinho mais complexo, mas se a gente for parar para pensar nessa questão da passiva, que eu estou recebendo algo que eu não precisei fazer muita coisa, o meu organismo não precisou fazer muita coisa, vocês conseguem entender o que significa essa imunidade passiva. E sempre lembrar, natural, amamentação, e essa adquirida por outros meios vai ser a imunoglobulina ou soro terapêutico, tá certo? Até a próxima aula e vejo vocês. Tchau, tchau.